1 João, capítulo 4, 14. Assim diz a palavra do Senhor. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Esse é o texto para nós meditarmos essa noite. A grande verdade é que todos nós, em todo o tempo da nossa vida, precisamos de salvadores. Quando criança, em alguns jogos, em algumas brincadeiras, nós precisávamos de salvador. Nós brincávamos, por exemplo, de pique-esconde. Quem já foi criança que um dia brincou de pique-esconde? E tinha alguém que sempre vinha nos salvar. Pique-esconde, salve. 1, 2, 3, salve. Ou salvava a si mesmo ou salvava os outros naquela brincadeira. As crianças têm ou tiveram o seu salvador. Uma família também, uma família, por exemplo, tem que ter nela um sábio para auxiliar nas dificuldades que, porventura, uma família se encontra. Uma luta do pai com a mãe, ou da mãe com o pai, um desentendimento dos filhos com os pais, ou vice-versa, ou na divisão de uma herança, irmãos e irmãs brigando por isso ou por aquilo. E tem que existir um sábio na família para ser o salvador. Como dissemos, muitas vezes, graças a Deus que na nossa família tem fulano, tem cicrano, para trazer uma palavra de sabedoria. Na escola, da mesma forma, quando estamos estudando, quando dá um trabalho da escola, quando o professor dá um trabalho de química, de física, matérias difíceis, Graças a Deus pelos salvadores que temos na nossa escola, alguém inteligente para nos auxiliar nos trabalhos. Da mesma forma, numa empresa, na área comercial, uma empresa que, porventura, está passando por dificuldades financeiras, está quase no vermelho, e ali aparece um estrategista para também salvar a empresa. Da mesma forma, numa cidade, por exemplo, numa grande catástrofe, tem que ter um salvador para auxiliar o governo local, para auxiliar, para, com sabedoria, trazer resolução para aquele problema. Da mesma forma, no Estado, numa nação, para a economia, saúde, segurança, transporte, tantas coisas, precisa-se de um salvador da pátria. Interessante quando nós lemos a história das grandes civilizações do mundo, todas elas tiveram um salvador. Você pega o Egito, na história do Egito teve um homem. Você pega a Assíria, na história da Assíria tem um nome. Você pega a Grécia, na história da Grécia tem um nome. Tem sempre um salvador. E na história da humanidade não é diferente. Precisa-se de um salvador. E quem é ele? Quem é o salvador de todos os homens? Então João coloca, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como salvador do mundo. Então voltamos mais uma vez a essa declaração extraordinária, que comparamos com aquele pico de uma montanha. Uma grande montanha com vários picos, e agora sobressaindo essa declaração. E nesse versículo nós podemos nos sentir como Pedro, Tiago e João, que certa vez foram levados ao Monte da Transfiguração. Era como se nós pedíssemos para o Senhor, Senhor, vamos ficar por aqui? Vamos permanecer por aqui? Precisamos só disso, precisamos só desse Salvador. Nós percebemos que ali naquele momento a glória fascinou a Pedro, que ele disse essas palavras. Vamos ficar por aqui? Não temos que descer. Senhor, lá embaixo tem problemas. Ao pé do monte tem problemas. Em Jerusalém tem problemas. Nas cidades ao redor de Jerusalém tem problemas. Vamos permanecer por aqui. Mas a nossa volta a esse versículo se justifica pelo seguinte. Se não ficamos perfeitamente satisfeitos com a declaração desse versículo, então o argumento desmorona completamente. Pois o argumento é fundamentado nessa declaração que João coloca nesse versículo. Aqui, como naquela montanha que exemplificamos o livro de 1 João, nós vamos permanecer aqui mais um pouco, porque daqui podemos extrair e vamos extrair muitas coisas que Deus tem para nós. Não pode haver nenhuma dúvida no coração daqueles que creem, ou por parte daqueles que creem, com respeito a essa declaração. Aqui nós não podemos ficar como João Batista ficou outra vez, na dúvida,
quando ele enviou discípulos ao Senhor Jesus, lembram? E ele perguntou: nós teremos que esperar outro? É o Senhor mesmo que estava para vir ou teremos que esperar outro? Não, na nossa parte não tem que haver nenhuma dúvida. Não há outro Salvador. Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Simplesmente isso. Então, nesse versículo 14, nós temos o Evangelho todo em uma frase. E quando percebemos as Escrituras, aqueles que gostam e são amantes da leitura da Bíblia vão perceber que é a única vez que essa expressão Salvador do mundo é encontrada nessa epístola. Nos escritos de João, na verdade, lá no Evangelho, também é dito sobre Cristo sendo o Salvador do mundo. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, nos é dito assim: muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Onde também, então, aparece essa expressão. Então, aqui nesse texto, por esse versículo, nós precisamos enfatizar alguns pontos essenciais, transmitido por João, na verdade, transmitido pelo próprio Deus, de maneira gloriosa no Evangelho do nosso Senhor. Nós precisamos examinar essa palavra Salvador. O que significa essa palavra? De fato, a palavra Salvador nas Escrituras. Há pessoas que usam essa expressão de uma maneira que ela não é ensinada no Novo Testamento. Usam a palavra Salvador totalmente fora do contexto que ela aparece na Bíblia, do início ao fim. Deus, enviando Jesus Cristo, o Messias prometido como Salvador, tem o seu significado. Mas o que muitas pessoas hoje fazem é extrair da pessoa de Jesus um Salvador que não é encontrado nas Escrituras. Porque a palavra Salvador, por exemplo, a palavra Salvador, como vemos nas Escrituras, ela não está incluída naquele sentido de Cristo ser um auxiliar. Cristo não é apenas um auxiliar. Nós não somos informados pelo Pai que o seu Filho foi enviado ao mundo para ajudar a humanidade, significando que ele poderia fazer alguma coisa em um auxílio natural, podemos dizer assim. Nem mesmo nós devemos ter em Cristo, no próprio Filho de Deus, um mero instrutor. Nem mesmo devemos fazer dele um exemplo, um padrão ou um encorajador. Por que falamos dessa forma? Porque muitos veem Cristo somente dessa forma. Um grande doutrinador, um grande ensinador, um grande auxiliador. É assim que ele se encaixa no perfil e no entendimento de muitas pessoas que não nasceram de novo. Como se ele fosse um gênio da lâmpada mágica para resolver os problemas dos homens. Mas esse Salvador concebido por muitos não é aquele que se extrai das Escrituras. Para essas pessoas, esse Cristo, ou o Filho de Deus, é simplesmente ou somente um Salvador no sentido moral, no sentido inspirador, no modelo instrutivo, e param nisso. Você já deve ter ouvido muitas pessoas que não são cristãs falarem de Jesus Cristo como o grande exemplo. Tem livros por aí. De repente você pega aquele título sobre Jesus e você vai ler aquele livro, se você assim desejar, e você rapidamente entende que aquela pessoa não entendeu quem era o Salvador, de fato, que Jesus Cristo, prometido por Deus, é. Porque as pessoas entendendo dessa forma, irmãos, elas pensam mais ou menos assim, com esse pensamento. Você e eu temos que nos salvar a nós mesmos. Eu e você, nós temos que correr atrás de procurar a nossa salvação. E o que Cristo faz é nos auxiliar, nos assistir, nos ajudar de certa forma. Ele torna as coisas mais fáceis para nós. Mas não é esse o Salvador de acordo com as Escrituras. Fica muito claro que o ensino bíblico é totalmente contrário a isso. E as pessoas que assim pensam, conforme dissemos até agora, eles negam as Escrituras. Eles negam todo o propósito de Deus na pessoa do seu Filho, como João coloca aqui, Salvador do mundo.
Poderíamos colocar assim, todo o ensino da Bíblia a respeito de Cristo como sendo o Salvador do mundo, é assim. Cristo, ele é Salvador como resultado do que ele fez. Foi ele que trabalhou a nossa salvação. Ele que foi o prometido. Ele é o Salvador. Nós temos que nos livrar, de uma vez por todas, da ideia que nós somos atores, protagonistas a respeito da salvação, ou que nós simplesmente recebemos o encorajamento dele. Não, não é isso que a Bíblia diz. O ensino bíblico é que Deus enviou o seu Filho ao mundo para fazer algo. E em virtude do que ele fez, nós somos salvos. Não é a ação humana, não é o nosso desenvolver a salvação que seremos salvos. É ele quem age. A ação partiu dele. Tudo foi feito por ele. Como diz Paulo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois a ele eternamente. Amém. Então é o próprio Deus, por meio de Cristo, que produz a salvação e o meio de escape para toda a humanidade. Dessa forma, entramos no versículo. Aqui nós temos algo fundamental e básico. E a menos que nós concordemos com o que João está falando aqui, nós não entenderemos corretamente o que Deus falou sobre o seu Filho como sendo o Salvador do mundo. O Novo Testamento, ele nos mostra claramente como a salvação é. E a salvação é algo totalmente operado, produzido pelo Senhor Jesus Cristo. O que sobrou para o homem? Nada. Ou melhor dizendo, o homem entrou com alguma coisa na salvação. Com quê? Com o pecado. O homem entra com o pecado e Deus entra com a justificação. A Escritura é muito clara em falar sobre isso. Quando nós lemos o livro de Colossenses, ali no capítulo 1, já nos mostra o que Deus, por meio do seu Filho, fez por todos nós, ele sendo o Salvador do mundo. Por exemplo, Colossenses 1, versículo 13 e 14, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então nós vemos aqui que a salvação de Deus veio aos homens e às mulheres, por parte do próprio Deus, no seu Filho. Ele nos libertou, nos transportou para o reino do seu Filho. Ou seja, um dom gratuito de Deus. Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Ali mesmo em Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22 diz assim: E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa é a obra do Filho de Deus, como diz João, como sendo o Salvador do mundo. Entendemos, irmãos, graças a Deus, que é por meio do Espírito Santo que um dia abriu o nosso entendimento. Vimos aqui no compartilhar anterior que é a obra do Espírito Santo abrir o entendimento do homem para que ele conhecesse essa grande salvação, essa poderosa salvação que Deus nos deu do seu Filho. E toda essa obra do Senhor Jesus como Salvador do mundo poderia ser expressa ou poderia ser resumida naquela frase que o próprio Senhor externou ali na cruz do Calvário: está consumado. É como se ele dissesse ao Pai: Pai, eu completei o trabalho que me deste. Toda a obra planejada pelo Pai, toda a obra que foi dada ao Filho para ser cumprida, o próprio Filho cumpriu cabalmente a nosso favor. Por isso, na cruz do Calvário, essa frase gloriosa: está consumado. Pai, em outras palavras, entendendo assim: Pai, todo o teu propósito na minha vida com relação a eu ser o Salvador do mundo, entrego agora nas tuas mãos. Foi ele que cumpriu cabalmente a salvação do homem em sua vida. O brado está consumado, respondeu todo o propósito do Pai em Cristo ser o Salvador do mundo. Cristo é o Salvador. Nós não nos salvamos a nós mesmos. É que Ele quem salva. Nossa salvação vem dele, né? Deriva dele, tudo é dele, o trabalho é dele, tudo é para ele. João coloca isso aqui nesse versículo. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E percebemos isso, irmãos, nas Escrituras. O próprio livro de Atos registra isso. As próprias epístolas escritas no Novo Testamento também corroboram com isso.
que os discípulos, aqueles que foram comissionados pelo Senhor Jesus ali desde o primeiro momento em que foram chamados discípulos, apóstolos, os convertidos no livro de Atos e na história da igreja, não pregaram outro a não ser esse Salvador. Eles saíam anunciando a verdade sobre Cristo ser o Salvador do mundo. Tanto é que no livro de Atos, você se lembra daquela expressão, os do caminho. Essa é a expressão, porque Cristo é o Salvador do mundo. Então o livro de Atos fala sobre isso. Ou seja, a pregação dos discípulos naqueles dias e na história da igreja não foi diferente. Foi a mesma pregação que o anjo fez aos pastores ali no campo. Os irmãos se lembram, a pregação ou a saudação às boas novas que o anjo trouxe foi essa. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, as boas novas de salvação. Então os discípulos saíram pregando isso. E os irmãos também se lembram que no livro de Atos fala sobre isso. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eis aqui então a primeira coisa que temos de averiguar. Que Ele é o Salvador e que a salvação é algo operado pelo próprio Senhor, ou pelo próprio Deus na pessoa do seu Filho. E um segundo princípio que extraímos desse versículo é que como o Senhor Jesus nos salva. Devemos observar isso. Sim, sabemos que Ele nasceu. Sabemos que Ele é o Filho de Deus. Sabemos que Ele foi enviado. João já relatou tudo isso aqui nessa epístola. E agora veremos como Ele nos salva. Como que você foi salvo? Às vezes, nós, pregando o Evangelho, quando convertemos na nossa simplicidade, nós falamos assim, Deus veio para te salvar. De repente você fala para o seu familiar, por que Cristo veio ao mundo? Você pergunta a uma criança, por que Cristo veio ao mundo? Veio para me salvar. Mas salvar de quê? Como que Ele me salva? Esse é o intuito, esse é o propósito das Escrituras. Nós poderemos aqui, resumidamente, falar sobre isso, rapidamente. Primeiro de tudo, nós somos informados que Ele nos salva. O Filho de Deus nos salva por meio da sua vida de obediência perfeita à santa palavra de Deus, ou melhor, à santa lei de Deus. A nossa salvação deriva do Filho de Deus ter ouvido a lei e obedecido à lei para cumprir a justiça. A vida de Jesus Cristo tem importância nesse aspecto, nesse sentido. A salvação humana está ligada na obediência de alguém a nosso favor, uma vez que o homem foi totalmente incapaz de guardar a santa lei de Deus. Deus deu a lei para a humanidade, para que ela fosse guardada, para que ela fosse obedecida. Mas o que os homens fizeram? Não a cumpriram. Deus disse que a desobediência levaria a punição, e a punição era com a morte do homem. E nós sabemos que desde o primeiro homem até os dias de hoje, exceto quando o Senhor Jesus se manifestar e nos levar, os homens morrerão. Por quê? Porque a lei de Deus permanece. Não pode ser exterminada. A lei de Deus não pode ser revogada, ela não passa. Porque a lei de Deus ela é uma expressão do próprio Deus, do caráter de Deus, imutável. Mas ela condena o homem. Ela pune o homem. Ela faz com que o homem seja colocado sobre ele uma sentença. Então, antes de qualquer pessoa ser salva, a lei de Deus tem que ser cumprida. E uma vez que nós não a cumprimos, alguém tem que a cumprir, tem que ser honrada e tem que ser satisfeita. Então, vemos nisso a primeira tarefa, confrontando nosso Senhor Jesus Cristo. Deveria ser alguém totalmente perfeito. Alguém que não desviasse em nenhum dos propósitos da lei. Todos os mandamentos deveriam ser cumpridos à risca. Sabemos, pelas Escrituras, que ninguém, naturalmente, o homem, os descendentes de Adão, nascidos de mulher, não cumpriram a lei de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, e nós já sabemos o versículo de cor, ele diz claramente em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A sentença veio sobre todos. A sentença caiu sobre todos. Não se encontrou ninguém justo, sem pecado,
No próprio livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, diz assim, ao 12, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Pronto, resumiu a história do homem. Assim, a primeira coisa que Jesus fez foi levar uma vida de total obediência à lei de Deus. Pelos homens, primeiramente por si. Ou seja, a sua vida tinha que ser irrepreensível, sem mácula. E dessa forma, nós sabemos que foi assim. Ele cumpriu a justiça, cumpriu todas as exigências que a lei impunha sobre o homem. Aquela figura que, quando ele foi levado diante das autoridades, diante do sumo sacerdote, não encontraram nada nele. As próprias autoridades humanas disseram, não achamos nele crime algum. O que nós vamos falar sobre ele? Nada. Então, Cristo fez isso. Mas percebemos que Cristo, nessa primeira coisa que ele fez, ou seja, a sua vida de obediência à lei, é um primeiro ponto. Mas não é o fim, porque, além disso, existem as exigências da lei. Deus deu a lei e tem as suas exigências sobre a lei. Existe o julgamento de Deus sobre aqueles que não cumpriram a lei. A sentença no livro de Romanos é: toda alma que pecar, morrerá. Ou o salário do pecado é a morte. E a sentença veio com o julgamento de Deus. Os desobedientes que falharam em guardar a lei de Deus, eles estão sob a ira de Deus. E a punição determinada é a morte. E esse é o decreto. E ninguém foge dele. Então, dessa forma também, irmãos, nós vemos que a segunda coisa que o nosso Senhor tem que fazer é lidar com o problema da culpa do homem no seu pecado diante de Deus. E sabemos que ele fez isso. Sabemos que o Filho de Deus tratou com todos os pecados dos homens quando ele foi fielmente na morte de cruz na colina do Calvário. Como citamos aqui, Pai, está consumados. E veja que nas Escrituras, ou na nossa vida, nós somos sempre confrontados com a cruz. Nós não podemos escapar da cruz. A cruz é algo central na vida do cristão. Ela é central no Novo Testamento, nos Evangelhos, em Atos, nas Epístolas. Você vê sobre os detalhes do que aconteceu na cruz do Calvário. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 1, diz assim, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Essa obra de Cristo foi na cruz. Tudo por ele. Ou seja, não é possível nós escaparmos do sangue que foi derramado naquela cruz. Irmãos, aqui um parêntese, para todos nós que estamos aqui. A nossa salvação não proveio do sofrimento humano de Cristo. Não. Não foi porque ele levou chibatada, não foi porque colocaram uma coroa de espinhos nele, cuspiram nele. Não, não foi por isso. Foi porque não foi achado culpa nele. Por isso que nós somos salvos. Nós não precisamos cantar por aí, pelo seu sofrimento no sentido humano, de fraqueza humana. Não, nós não fomos salvos por isso. Nós somos salvos porque nele não foi achado nenhuma mácula. Ele é o Cordeiro de Deus irrepreensível. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a cruz mostra isso. O sangue dele derramado na cruz que nos salvou. Entendam bem, não foi o seu sofrimento humano. Isso é muito claro para nós, porque muitas vezes as pessoas cantam do sofrimento por Cristo, mas não é o sofrimento. Embora Pedro fala que Cristo sofreu na carne, tenhamos o mesmo sentimento, mas entendam bem, não foi aquele sofrimento natural, porque sobre ele caiu a ira que era destinada a todos nós. E vemos então no Novo Testamento que a cruz é central, o sangue de Jesus derramado na cruz nos fala sobre isso. Ou seja, a lei estava exigindo a punição de todos os homens. E o Senhor Jesus teve que enfrentar face a face essa punição, essa exigência que era para todos nós. Veio sobre ele. Então, antes dele ser o salvador do mundo, ele tinha que satisfazer as exigências da lei, porque a lei cobrava do homem o seu cumprimento. A obediência do homem às leis de Deus. Então, Cristo, primeiramente, antes de ser o salvador do mundo, ele tratou de nos representar diante de Deus. Vemos no Evangelho a decisão do próprio Jesus de enfrentar tudo isso a nosso favor.
O Evangelho de Lucas, por exemplo, diz uma expressão que aqueles que são atentos às Escrituras vão lembrar. Diz assim: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Tudo isso para quê? Porque ele sabia o que o esperava. Irmãos, essa palavra intrépida ou intrépida resolução é de alguém que sabe o que o espera. É uma atitude de alguém audaz, de alguém corajoso, de alguém destemido, de alguém que não tem medo. Intrépida resolução, porque ele sabia que o plano do Pai, como diz João aqui na sua primeira epístola, que o Pai o enviou como Salvador do mundo. E ele, como Salvador do mundo, teria que morrer por transgressores, por pecadores, por aqueles que em toda a história até aquele momento se rebelaram, se levantaram contra Deus. Existe Deus? Cadê Deus? Onde está Deus? Blasfemaram de Deus, como a própria nação de Israel fez com o próprio Deus. Nós lembramos nessa história de Jesus que ele próprio poderia ter pedido ao Pai, e o Pai teria enviado 12 legiões de anjos para o livrar nessa situação, naquele momento crítico. Irmãos, mas se ele fizesse isso, como seria cumprida a justiça? Não seria cumprida a justiça em momento algum. O próprio Filho de Deus tinha que satisfazer as exigências da lei. Ele veio para a cruz, e para a cruz foi. Então ele é o nosso Salvador por meio da sua morte vicária, morte substitutiva, e também por sua vida de obediência perfeita, imaculada, irrepreensível. Quando lemos a Epístola aos Hebreus, nós ficamos fascinados, com o escritor, As dúvidas é de quem escreveu a Epístola. Mas deixando isso de lado, o escritor aos Hebreus, ele é muito claro da experiência, ou da visão, ou do entendimento que ele teve sobre o próprio Cristo sendo superior a tudo aquilo que a lei exigia. Lá no capítulo, ou melhor, o escritor aos Hebreus, ele mostra que Cristo, ele era ao mesmo tempo o sacrifício, a oferta, e ele era o sumo sacerdote, e ele, como que fica fora de si, o escritor aos Hebreus, e ele fala sobre tudo isso ali naquele livro. Por exemplo, ele cita que o próprio Senhor Jesus, o próprio Cristo, ele entrou no céu pelo seu próprio sangue. Lembram disso? Capítulo 9, ele diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ou seja, o que Cristo estava fazendo naquele momento, entrando nos céus pelo seu sangue, não aquele sangue que outrora no Velho Testamento era pedido nas ofertas pelo pecado do povo de Israel, pelo pecado do povo. Não, o que ele está fazendo aqui agora, entrando ele com o seu sangue, é dizendo ao Pai: Pai, eu peço a libertação dos cativos. Pai, eu peço a libertação dos culpados. Pai, eu peço a absolvição dos pecados dos homens. Porque ele sabia, diz João, que ele foi enviado como o Salvador do mundo. Como diz João no Evangelho, o versículo clássico: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele sabia do propósito do Pai de ser enviado como Salvador do mundo, como João coloca nesse versículo. Ele, por causa da obra que fez na cruz, então ele agora adentra ao céu. Mas, irmãos, nós vemos que não para por aí. Além dele ter entrado no céu, nós somos informados que ele está à direita de Deus e faz o quê? Intercede por nós. A obra dele é perfeita, nós sabemos disso. Mas que, além da salvação, da nossa salvação, além de nos libertar da culpa dos nossos pecados, o escritor aos Hebreus diz que ele também está à direita de Deus e intercede por nós. Lá no capítulo 7 de Hebreus fala assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Que maravilha! Veja então o sentido, nós estamos vendo até aqui, o sentido das Escrituras, o que as Escrituras ensinam como Jesus sendo o Salvador, ou o Salvador do mundo. Não é um mero auxiliar, um ajudador, não. Percebemos que é muito mais.
mas muito mais que os homens imaginam. É Ele que está ali, né, com a sua presença, pelo mérito de seu sangue, a interceder por nós. Ele intercede por nós. João colocou isso na sua epístola, no capítulo 2, os irmãos se lembram. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Ele está ali e intercede por nós. Cristo sabe que o Pai o enviou como Salvador do mundo. Ele não está ali tentando persuadir o Pai de alguma forma. Pai, olha lá em Patos de Minas, aquela pessoa pecou de novo, caiu de novo. Ele não está tentando persuadir o Pai nessa intercessão. Não, ele tem consciência. Ele sabe que o Pai o enviou como Salvador do mundo. Na eternidade passada, no concílio entre o Deus triuno, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, né, a obra do planejamento da vinda do Filho, a execução pelo Filho e a aplicação de toda a obra que o Pai teve, que o Filho cumpriu, foi nos dada pelo Espírito Santo. Hoje entendemos isso. Graças a Deus, somos perdoados por sua presença diante do Pai, mas também pelo seu sangue oferecido e a intercessão que ele faz por nós. Cristo, então, assim, ele é o Salvador do mundo, mas tem mais, irmãos. Tá bom, ele está lá, intercede por nós, e também somos informados, ainda por isso, que em consequência da sua intercessão nós podemos orar a Deus. Os homens perdoados, tirados da sua culpa, podem orar a Deus. O escritor aos Hebreus fala sobre isso. No capítulo 4, ele diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O nosso Senhor, fazendo tudo o que nós dissemos até aqui, ele recebe as nossas orações e as leva ao Pai. Alguém já disse que ele faz assim: ele acrescenta às nossas orações, ou seja, ele acrescenta às orações dos santos o seu incenso de santidade, a sua vida, a sua própria vida de perfeição, e apresenta isso diante do Pai. Porque se fosse só pelas nossas orações, irmãos, vocês sabem o que poderia acontecer. Então, nisso, ele se apresenta como nosso Salvador, agindo como nosso Salvador, ou seja, representando-nos diante de Deus. E Deus olha então aquele mediador, olha pelo sangue que foi derramado, e somos livres da culpa. Tudo isso é obra de Cristo, enviado como Salvador do mundo. E percebemos que no Novo Testamento, né, a ideia de Salvador está muito mais. No Novo Testamento, a ideia de Cristo como Salvador é muito mais rica do que isso. Sabe por quê? Porque João tem falado até aqui, e nas últimas vezes nós falamos sobre isso. Porque, além dele nos salvar com a sua obra objetiva, qual a maneira que ele nos salva hoje? A maneira que ele nos salva hoje é habitando em nós por meio do Espírito Santo de Deus. João, repetidas vezes, nesse capítulo 4, ele fala sobre isso. Deus permanece em nós e nós nele. Então veja como ele nos salva, ou seja, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, não habitando em nós o Espírito Santo, nós já teríamos feito muita besteira por aí, muita desgraça por aí, né? Porque, como diz Martim Lutero, o coração humano é o inferno em miniatura. Não fosse o Espírito Santo de Deus nos tolhendo, nos restringindo, nos guardando, teríamos feito coisas talvez piores que Hitler. Mas, graças a Deus, Cristo, agindo como nosso Salvador, veio habitar em nós por meio do Espírito Santo. Ou seja, o Senhor entrou em nossa vida, habita em nós, continua em nós por meio do seu Espírito para quê?
para salvar a nossa alma, para salvar os desejos, muitas vezes, que entristecem a Deus, as nossas decisões que entristecem a Deus, ou que entristecem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem para esse fim. E aí ele está fazendo o trabalho de quê? De santificação. Esse é o trabalho do Espírito Santo habitando em nós, até a manifestação do Senhor. A palavra de Deus é muito clara em dizer que o próprio Cristo, ou melhor, o próprio Deus, é Ele que trabalha em nós, né, o seu querer e o seu realizar. Então Deus permanece em nós e nós nele. O Senhor entra na nossa vida. Sim, precisamos ser representados diante de Deus, precisamos ser justificados diante de Deus, mas também precisamos ser aperfeiçoados, precisamos ser purificados. A Escritura fala sobre isso, muito claro sobre isso. Ali, em Efésios capítulo 4, quando fala sobre os homens dons ou sobre os ministérios da igreja, ele coloca assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Os homens dons dados à igreja, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, têm um fim, o aperfeiçoamento dos santos, que se dá ouvindo esses homens e o Espírito Santo habitando em nós, nos levando a entender as palavras mencionadas, ou as palavras ensinadas, ou a própria Escritura. Filipenses 2,13, é muito claro, vocês conhecem, talvez até de cor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Isso é obra do Espírito Santo. O eu querer ser santo, eu um dia abandonar o pecado da idolatria, da feitiçaria, da pornografia, da bebedeira, da glutonaria, da avareza, tudo é obra do Espírito Santo. O seu desejo é o seu desejo, mas atrás do seu desejo existe uma pessoa, o próprio Deus que habita em nós por meio do Espírito Santo, nos conduz então a esse querer e esse realizar, segundo a sua boa vontade. E essa é uma obra de Cristo como Salvador do mundo, habitando em nós por meio do Espírito Santo. Vejam o que Pedro fala sobre isso, sobre esse aperfeiçoamento. Na sua primeira epístola, ele fala assim, no capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Obra de Cristo como Salvador, habitando em nós, por meio do Espírito Santo. Mas, irmãos, mas não é isso, só isso, tem mais. Tem ainda a obra que ele resta a fazer em nós. Então, até aqui, nós vimos resumidamente que na terra o Senhor Jesus guardou a lei e ele morreu por nós. Depois que ele ascendeu aos céus, ele apresentou a sua oferta. Nos céus, ele está sentado, intercede por nós como nosso advogado. Ele vem habitar em nós e continua a sua obra. Mas ainda há algo a ser feito. E é o que Paulo coloca em Filipenses, capítulo 3. E ele diz assim, no versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aqui é o que ele vai fazer. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Isso é o que ainda está por fazer o Salvador do mundo. Então, continua lá o versículo, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Ou seja, ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Nós não sabemos como será isso, mas a própria Escritura já nos fala sobre isso. Ou seja, o apóstolo quer dizer com isso que na eternidade futura, antes da nossa salvação completa, nosso próprio corpo vai ser mudado. Nosso próprio corpo vai ser redimido, glorificado, vai ser salvo. É o que a Escritura diz sobre sermos aperfeiçoados e completados. Ou seja, a Escritura diz que antes, com a sua vinda, né, o Senhor Jesus fará isso. Nós ficaremos sem falta, imaculados na presença de Deus. Paulo coloca isso nas epístolas dele. Por exemplo, 1 Coríntios fala sobre isso. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o que é mortal se revista da imortalidade. Veja que maravilha dessa obra de Cristo como Salvador do mundo. Repito, não um mero instrutor, ajudador, auxiliador, não, muito mais que isso. O próprio João já falou sobre essa obra futura. Ele diz assim no capítulo 3, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Que obra do Salvador do mundo, desde o primeiro homem até o último homem. Irmãos, então até aqui, rapidamente, nós falamos nesses grandes aspectos de Cristo sendo o Salvador do mundo e o Salvador da nossa alma. Falamos sobre isso até aqui. Vamos apresentar um resumo de tudo isso. O nosso Senhor Jesus Cristo, como Salvador da nossa alma, ele nos salva em 3 pontos. E aqui nós vamos resumir e terminaremos o compartilhar. O primeiro ponto em que Cristo nos salva, da culpa e da pena do pecado. Esse é o primeiro ponto. Todos nós vimos que somos culpados diante de Deus, diante da santa lei de Deus. Então, o primeiro obstáculo que precisamos ficar livres é da culpa do nosso pecado. Eu preciso de um Salvador nesse aspecto. A humanidade precisa de um Salvador nesse aspecto. E porque a humanidade desobedeceu à santa lei de Deus, e o que cabe a ela é a morte, o julgamento. Eu desobedeci, estou debaixo da condenação, estou debaixo de morte eterna. E eu preciso ficar livre dessa culpa. Graças a Deus, pois em Cristo a nossa culpa, a sua culpa e a minha, ela é removida. Não foi porque eu me propus a ser melhor, não foi porque eu me propus a ter uma vida virtuosa, tentar errar menos, nada disso. O problema do meu passado, presente e futuro, foi resolvido por meio de Jesus Cristo. É o que a Escritura diz em Romanos 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, ou por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. Cristo, como Salvador do mundo, nos salva da culpa do pecado. O segundo ponto que Cristo, como Salvador, nos salva do poder do pecado. Há um poder que habita no homem. Sim, nós vivemos uma vida santa, temos a presença do Espírito Santo, mas sabemos que há uma luta entre a carne e o Espírito. E qual aquele que vence? Nós sabemos sobre isso em Gálatas. Nós sabemos que o mundo está contra mim, os poderes das trevas estão contra o cristão. O mundo não o encoraja a viver a vida cristã, Satanás não encoraja a viver a vida cristã, a minha carne não encoraja a viver a vida cristã. O cristão, então, tem essa luta, ou seja, contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, esse poder do pecado não deixando com que ele caminhe, progrida na vida cristã. Forças e fatores externos a mim, ao homem, tentam derrubar, e nós devemos estar cientes dessas forças nas nossas vidas. Isso é o poder do pecado, irmão. Mas a Bíblia nos ensina que ninguém pode se libertar desse poder, a não ser que esteja em Cristo. Há somente um Salvador para o cristão do poder do pecado. E o Filho de Deus enviado ao mundo pelo Pai se tornou o nosso Salvador do poder do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 11 diz assim: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Cristo como Salvador, então, também me salva do poder do pecado. E por último, não menos importante, Cristo como Salvador me liberta e me salva da presença do pecado. Os pais da igreja chamavam esse termo de poluição do pecado. Ou seja, no homem não habita bem algum, diz Paulo aos Romanos, na minha carne não habita bem algum. Ou seja, a natureza humana ela é poluída, a inclinação é para o mal, a inclinação é para não buscar a Deus, para não servir a Deus, para adorar outros deuses, para a desobediência, para a prática de pecados. Mas chegará um dia em que nós ficaremos livres de tudo isso. Nós precisamos ser libertados da presença do pecado. E Cristo, como meu Salvador, como seu Salvador, também resolverá esse problema. Então ele nos salva da culpa do pecado, da presença do pecado, do poder do pecado. Essa é a obra de Cristo como Salvador do mundo. Chegará um dia em que eu e você, como resultado da obra de Cristo como Salvador, seremos apresentados a Deus sem culpa, sem mácula. Como fala em Efésios, apresentará a si mesmo, sem repreensão alguma, sem qualquer vestígio de poluição, diante de Deus na glória eterna, na glória futura. Irmãos, em essência é isso que o Novo Testamento nos ensina como Jesus Cristo, ou em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo como sendo o Salvador da nossa alma. Fique bem claro para você, não vemos que ele é um assistente, um instrutor, mas vemos que ele é o Salvador. Vemos que ele cumpriu toda a lei, vemos que ele satisfez todas as exigências de Deus, vemos que ele veio e nos ofereceu a sua justiça,
Justiça de Deus, cantamos muitas vezes. Vemos que Ele opera em nós de maneira poderosa. Vemos que Ele liberta-nos do pecado em todos os aspectos do pecado. E por fim, irmãos, Ele vai tomar na sua mão, vai tomar a minha mão e vai nos apresentar ao Pai e seremos recebidos na glória eterna. Cristo é o Salvador do mundo, por isso João coloca, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E essa salvação, sabemos, foi completa. Não ficou nada por acrescentar. Glória a Deus por Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe. Amém.